Bom, e no Dia Internacional da Mulher, a gente está comemorando aqui no Antagonista, mas é claro, do jeito antagonista. E você sabe que essa edição do Antagonista das 5 da tarde sempre tem uma entrevista especial. E eu queria trazer aqui para vocês uma mulher que eu creio que representa a gente assim, ó, uau! Doutora Elizabeth Sato, que é a delegada que cuida do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Doutora, tudo bom? Tudo bem, Nanda, tudo bem, graças a Deus, com bastante trabalho, mas vamos caminhando, né? Doutora, o DHPP, as pessoas olham assim, tem à frente uma mulher e toda bonitona, toda arrumada, em 20 anos de profissão eu nunca te vi desarrumada. Como é que é essa coisa de lidar todo dia com esse mundo cão? O DHPP tem as piores coisas. Por que a senhora escolheu isso da vida? Bom, a sua pergunta é bastante interessante. Bom, na verdade, eu me tornei policial meio que por acaso. Eu entrei na polícia como escriturária, né? Escriturária temporária. Nessa época eu fazia ciências biológicas, não fazia direito. E aqui, nesse departamento, eu vim trabalhar na seção do pessoal e eu comecei a me inteirar sobre os casos de homicídio. E o primeiro caso, eu fui no balcão para atender 2 policiais, eles estavam conversando entre si e estavam falando de um crime que eles estavam investigando, ocorrido aqui no Anhangabaú. E eles falavam, não, olha, agora nós vamos fazer isso, nós estamos perto de pegar o autor. E eu me interessei, eu falei, do que vocês estão falando? Aí eles me explicaram, estamos falando de um crime de homicídio que nós estamos investigando. E me contaram uma parte da investigação, porque ela ainda não havia sido concluída. Aí eu me interessei, eu falei, então quando vocês conseguirem desvendar totalmente o crime, vocês me contam? Claro, contamos sim. E aí aconteceu. Eu falei, nossa, esses policiais são sensacionais, eles são gênios, eles são diferenciados. Como eles conseguiram, a partir de um corpo na rua não identificado, descobrir quem era aquela pessoa, traçar o perfil daquela pessoa e mais, descobrir quem o havia matado. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Então tudo tem o seu tempo. Concluí ciências biológicas, falei, vou fazer direito. Fiz direito porque eu queria ser delegada. Então sou delegada desde 89, sou a primeira mulher delegada a assumir o posto de diretor do Departamento de Homicídios de São Paulo. E que não é calmo, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando, para chegar aqui, eu fiquei até com vergonha de atravessar a porta, porque todos os meus colegas repórteres têm um batalhão de repórter lá embaixo esperando para falar de trocentos casos que estão em todos os programas policiais do país. É tudo ao mesmo tempo agora aqui, né? Tudo acontece ao mesmo tempo. Nós estamos com a investigação da morte do Moacir Bianchi, que é o ex-fundador, né, um dos fundadores da torcida Mancha Alviverde, e deflagramos nessa madrugada uma grande operação com mais de 100 policiais do Departamento de Homicídios contra a máfia chinesa. São inquéritos policiais instaurados a partir de assassinatos de chineses. Então essa investigação nós começamos desde o ano passado, as de homicídio, quando nós evoluímos no sentido de que chegaram informações que se tratavam também de extorsões mediante sequestro, que eram praticadas pelos próprios chineses contra os seus compatriotas. Falei, não podemos deixar isso acontecer. Então nós evoluímos nessa investigação, instauramos um outro inquérito, razão pela qual todos os seus colegas estão aí querendo falar comigo, para que a gente possa dar uma parcial desta operação que se desencadeou nessa madrugada. Por que separa o DHPP, homicídios e proteção à pessoa, dos outros? Por que tem isso separado? Na Constituição se diz que a vida é o valor maior, mas por que separa isso dos outros na Polícia Civil, especificamente? Na verdade, a Polícia Civil ela é composta de mais de 20 departamentos. Na estrutura do Departamento de Homicídios, nós temos a divisão de homicídios, a divisão anti-sequestro e a divisão de proteção à pessoa. Tá? Dentro dessa estrutura, todas essas 3 divisões que eu chamo de divisões operacionais, cada uma tem a sua competência específica. Por exemplo, divisão de sequestro
atua em todos os casos de extorsão mediante sequestro ocorridos no estado de São Paulo. Nós temos a delegacia de sequestro relâmpago, temos a delegacia de extorsão, e temos a delegacia de pessoas desaparecidas. Essas são delegacias da divisão anti-sequestro. Na divisão de homicídios, nós temos uma outra estrutura, nós temos 5 delegacias de polícia. A primeira e segunda delegacia de repressão aos homicídios dolosos, a terceira delegacia, homicídios múltiplos, ou seja, as chacinas que ocorrem em São Paulo. A quarta delegacia faz todas as lesões corporais e tentativas de homicídio. E a quinta delegacia só trabalha com casos de crianças vítimas de crimes, crianças e adolescentes, nós chamamos de ECA, equipe é Delegacia da Criança e do Adolescente. Já na divisão de proteção à pessoa, nós temos também 5 delegacias especializadas. A primeira são todos os crimes contra a liberdade individual, explicando melhor. Ameaça, calúnia, difamação, injúria. Pessoas se sintam ameaçadas, que também trabalha com tráfico de pessoas e também trabalha com o tido chamado, popularmente, trabalho escravo. A segunda delegacia trabalha com pedofilia. Nós temos a delegacia de delitos de intolerância, nós temos a delegacia dos delitos do esporte. Veja, temos a delegacia de proteção a testemunhas e vítimas ameaçadas de crime. Então, eu particularmente considero que a estrutura do DHPP é uma estrutura que contempla os grandes crimes e aquilo que aflige a sociedade atualmente. Mas no meio jurídico, existe uma crítica também grande que o que aflige a sociedade é o crime contra a vida, contra a pessoa, contra a dignidade. A Constituição diz que a proteção tem que ser a proteção do bem jurídico maior, a maior proteção, que é evitar esses crimes e punir com mais rigor esses crimes. Mas na prática, a estrutura toda do judiciário, do Ministério Público, é colocada em cima de crime contra o patrimônio. Isso é verdade. Aqui nós temos também uma discussão nesse sentido. Por exemplo, o crime de latrocínio, até então, era de competência do Departamento de Homicídios. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Isso acontece muito. Então, a competência era nosso departamento. Recentemente, o latrocínio saiu da estrutura do DHPP e passou para a estrutura do Departamento do Crime Organizado, do DEIC, porque o crime principal no latrocínio é o roubo, a morte é uma consequência. Então, como é um crime tido como patrimonial inicialmente, ele foi para a estrutura do DEIC. E o resultado morte acaba sendo apurado por consequência. Um dano colateral, digamos assim. Isso. O que se discute muito atualmente é qual é o bem maior que todos nós temos? É a nossa vida ou é o nosso patrimônio? Eu considero que a vida é muito mais importante que o patrimônio, porque o patrimônio, quem teve sua casa assaltada, ou sua casa furtada, enfim, algum bem material, ela pode reconquistar. Ela pode conquistar novamente, ela vai trabalhar, ela pode obter novamente. Agora, a vida não. A vida é única. Nós somos seres únicos no mundo inteiro. Não existe outra Madalena. Não existe outra Elizabeth Sato no mundo inteiro. As pessoas podem ter pensamentos parecidos, podem opinarem sobre alguma coisa, podem defenderem alguma coisa. Isso pode ser coincidente com todas nós aqui. Porém, cada ser humano é único, cada ser tem a sua dignidade. E também, eu acho que o tipo de criminoso que quer uma vantagem econômica é diferente do tipo de criminoso capaz de matar ou de assumir o risco de acabar com a vida de alguém. Eu acho que quando a pessoa assume o risco morte, aí a gente já entra numa outra seara. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ser levada mais a sério e que não é. Essa é a verdade. E que quando a morte ainda é de um pobre, aí então que ninguém tá nem aí mesmo. Nem aí, esse ninguém que eu digo é o legislador, na maioria das vezes. Essa discussão é uma discussão que a gente faz aqui constantemente, porque a valorização dos trabalhos
ele acaba sendo diferente para N instâncias que nós temos nessa coisa toda, nesse sistema de política criminal, de segurança e de justiça. A nossa valoração maior aqui é a vida. No entanto, o que nós percebemos, tanto é que, para te dar um exemplo, muitas vezes quando a gente está investigando um homicídio, nós partimos que é um homicídio e depois, para frente, durante a investigação, nós descobrimos que efetivamente não ocorreu o homicídio, ocorreu o latrocínio. E aí, o que tem na legislação? O latrocínio é julgado mais rapidamente, o crime de morte ele é mais demorado, tem toda a parte da instrução, a do processo, até o plenário do júri. Há quem hoje defenda a extinção do plenário do júri. Por quê? As pessoas que estão ali julgando ou que irão julgar são pessoas do povo, são pessoas comuns. É a dona de casa, é o barbeiro, é o bancário. Então, muitas pessoas que são inscritas como juradas, elas não têm a capacidade de compreensão de entender o que está sendo julgado. Está sendo julgado ali uma pessoa que praticou um crime, tudo bem. Só que aí entra na dosimetria de pena, o juiz faz uma série de perguntas. Por exemplo, você acha que a pessoa teve mesmo a intenção de matar? Você acha que ele se arrependeu? Então, muitos quesitos, essas pessoas que são tidas como leigas, teoricamente, elas não conseguem discernir. Então, uma pergunta que deveria ser respondida assim, se respondeu sim numa pergunta, consequentemente a segunda pergunta também tem que ser a mesma resposta. Então, elas fazem essa confusão. Então, eu particularmente já estou defendendo a extinção do plenário do júri. As pessoas devem ser julgadas por técnicos, pessoas que entendam, pelo judiciário. Doutor, é polêmico isso aí, hein? É polêmico pelo seguinte, e eu tenho motivos para isso. Vários casos que nós fizemos dentro desse departamento em que os autores foram agentes públicos, os jurados têm medo de condenar. Isso, uma amiga minha que é advogada e especializada em defender policiais, já me disse que quando o cliente dela, ela acha que é culpado, ela não quer que julgue pelo Tribunal de Justiça Militar, ela faz de tudo para ir pro júri. Porque as pessoas hoje têm medo, porque elas são ameaçadas. Nosso sistema de judiciário, ele tem que mudar. Eu sou favorável de uma mudança radical em toda essa estrutura, porque nós que estamos aqui diariamente, nós não conseguimos entender como autor confesso de crime, de homicídio, é absolvido. Com provas contundentes, provas técnicas, provas testemunhais. Entendeu? Acaba saindo por uma das excludentes em relação a tudo isso. Então é uma discussão que a gente até coloca em pauta para as pessoas pensarem um pouco sobre o que nós pretendemos em termos de justiça. Todo mundo fala, e tenho ouvido isso muito corriqueiramente, bandido bom é bandido morto. Será que é isso que nós pretendemos? Porque isso pode acontecer. Agora estou considerando o crime de homicídio particularmente. E eu digo para todas as pessoas que eu conheço, para amigos e para familiares, todos nós somos homicidas em potencial. Só depende do gatilho. E que gatilho seria esse? Por exemplo, dou um exemplo prático. O cidadão de bem, o empresário, a dona de casa, uma pessoa honesta, cumpridora das suas obrigações e dos seus deveres, enfim, uma pessoa do bem. Chega em casa e a sua casa foi invadida, ela observa a sua filha ou o seu filho sendo molestado sexualmente. O que você faria? Sem dúvida, não tem dúvida. Então, por isso que eu digo, todos nós, todo homem, todo ser humano é um homicida em potencial, depende do gatilho. Por isso que a lei, ela exclui aquilo que é do ser humano. Por exemplo, a família sofreu um acidente de carro e o filho morreu. O pai dirigindo.
Mas não vai ser condenado, não. Vai ser condenado, se a condenação maior para ele, o castigo maior, digamos assim, estou considerando uma pena, o castigo maior para ele foi a perda de um filho. Nunca ele vai sofrer uma pena, não existe pena maior. Por mais pena que ele possa ter em termos de condenação, o sofrimento dele é muito maior em razão da perda do filho. Então, nessa parte de justiça criminal, tem muitos pontos que a gente pode discutir. E óbvio que nós vivemos num Estado democrático de direito, e eu acredito na democracia sim, acredito que a gente possa viver em sociedade, mas hoje me parece, eu vou até usar uma terminologia não adequada, a gente está vivendo uma época extremamente conturbada, é o samba do crioulo doido, porque me parece que muitas situações que são apontadas, que nós vemos em matérias de televisão, quem está certo, teoricamente, tá errado. E o errado parece que está certo. A sociedade não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Nós temos os crimes de intolerância de todos os aspectos, não só racial, mas de gênero, enfim, onde as pessoas são espancadas por nada. Uma olhou feio para a outra, ou olhou normal, porque a pessoa, infelizmente, não é bonita, ou então porque pisou no pé, ou porque deu um esbarrão, já é motivo para a prática de homicídio. Então, se a minha opinião diverge da sua, então nós nos tornamos inimigos. Se eu gosto do vermelho e você gosta do rosa, então nós viramos inimigas. Sabe, me parece que a sociedade está muito caminhando para isso. E eu não sei se nós, como família, estamos envolvidos em tudo isso. Porque é toda uma análise muito ampla a respeito disso. Os pais acham que é a escola que tem que educar, então o filho fica o dia inteiro na escola, a mãe trabalha, o pai trabalha, as pessoas não sentam mais para fazer uma refeição junto, um está no computador, outro está no celular. Outro dia eu saí com meu marido, vi numa mesa, tinha umas 6 pessoas jantando, elas não conversavam entre si, cada uma estava com o seu celular, e ninguém olhava para o outro. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu acho que você banaliza a importância que o ser humano tem. Você tira a importância da humanidade. O que há de humano passa a ser menos humano. Porque se uma pessoa não é um ser humano, ou para quem, como eu, tem fé, não é um filho de Deus, um irmão, não é, ela é menos, ela é um nada que você deleta na sua lista do Facebook. Aí é mais fácil também matar. Mesmo pra quem é ateu, ele não é um ser humano que nem eu. Ele é um negócio que eu deleto no meu WhatsApp. Também tem esse outro componente que a sociedade tem que começar a levar em conta. Isso não tem uma relação direta aí com a proporção que as pessoas estão dando para as coisas? E você tocou num ponto bastante interessante, que é essa questão hoje da evolução tecnológica, né? Quando se fala do WhatsApp. Hoje nós temos casos que são investigados pelo departamento, na delegacia de crimes contra a liberdade individual, de pessoas que são ameaçadas pelo WhatsApp, se inventam mentira, isso se espalha de uma maneira absurda. Eu já fui vítima disso quando investiguei o caso Celso Daniel, apareceu na mídia, começou pelo Facebook, hoje pelo WhatsApp. Isso já há 10 anos, atribuem a mim um parentesco com uma pessoa chamada Marcelo Sato, que eu não tenho, eu nem sei quem é essa pessoa. E não adianta, não tem nem como você perseguir quem foi o primeiro emissor do negócio. Porque se espalha, todo mundo coloca no seu grupo, aí o grupo que recebe, a pessoa que recebeu passa para o grupo dela e vai numa viralização tão grande, que até hoje pessoas que eu conheço de outros estados policiais me perguntam, doutora, a senhora é parente do Marcelo Sato? Eu falei, filho, eu não sei quem é Marcelo Sato, eu não tenho esse sobrinho. Agora ninguém brinca comigo e fala assim, olha, a senhora é parente do Sato, que é o corredor de Fórmula 1? A senhora é parente da Sabrina Sato? Da Sabrina Sato. Então, eu também queria ser parente da Sabrina Sato, mas infelizmente ela não é. Sato é um sobrenome comum, como é o Silva, como é o Santos. As pessoas têm que parar de... Mas aí não é racismo, né? Não, aí não é racismo. É engraçado isso. Todo mundo é Sato, não é racismo. Pois o que nós temos que refletir, a sociedade tem que refletir, é sobre todas essas questões, sobre a responsabilidade de se passar um vídeo, um áudio, prejudicando. Nós temos casos aqui de adolescentes, meninas e meninos também,
que namorando, o namorado pediu para fazer fotos íntimas, gravar o videozinho, isso tanto menino quanto menina. Terminou o namoro, espalha para todo mundo. Tem menina aqui que já quis se matar, tentou suicídio. Então eu pergunto, para que isso? Por que isso? Não tem necessidade. Se as pessoas não se entendem mais, eu não gosto de você mais e você não gosta mais de mim, cada um procura o seu lado. Tem tantas pessoas por aí, tem tantas pessoas maravilhosas, tem tanta gente boa por aí. Por que desmoralizar a outra? Por que fazer isso, divulgar foto de intimidade para machucar a outra pessoa, para falar, não é minha, não é de ninguém? O que é isso? Ninguém é propriedade. Doutora, pra gente encerrar, falou isso, não é minha, não é de ninguém. E hoje, sendo o Dia da Mulher, eu queria lembrar de uma coisa, dessa defesa que se faz da mulher, defesa entre aspas, tá, galera? Porque tem um movimento contra uma coisa que a polícia quer fazer e que eu sou favorável, que é fazer com que imediatamente, quando a mulher vai à delegacia e é agredida, a polícia possa determinar a medida protetiva. Existem grupos feministas que dizem que isso tira direitos. E aí a senhora lembra que eu fui atrás para saber de quem que tirava o direito, mas tira direito do agressor no caso. Aí, essa história como é que tá? Porque tem mulher que morre com boletim de ocorrência na mão. E a gente tá vendo cada dia mais histórias aí falar, fulano era desequilibrado, o outro era desequilibrado. Ok, se o cara é desequilibrado, então quando ela vai na polícia, que se possa tomar alguma providência, porque hoje a polícia não pode tomar, não é isso? Não, a polícia não pode tomar. Eu sou defensora da aprovação do projeto de lei 07, a 16, que possibilita, dá esta possibilidade, caso seja aprovado, porque eu acho que agora ficou na fila, né, dos projetos que estão sendo votados pela CCJ, de que as nossas delegadas de polícia, das delegacias de defesa da mulher, possa sim conceder a medida protetiva de urgência a essas mulheres que são vítimas de violência doméstica e que estão prestes a morrer, a acontecer alguma coisa com ela. A mulher não pode esperar, porque na legislação atual, o que acontece? A delegada representa, vai para o fórum, o juiz tem 48 horas para se manifestar. No curso dessas 48 horas, a mulher pode ser assassinada. E nós tivemos casos recentes aqui em São Paulo, nesse sentido, de resultado, morte para essas mulheres. Então, o que nós queremos? Nós não queremos nada, nós não queremos usurpar função de quem quer que seja, de nenhuma carreira jurídica. Nós só queremos porque quem tem a sensibilidade é quem está atendendo na hora, que vê a mulher espancada, a mulher agredida, a mulher esfaqueada. É dar essa possibilidade para que os delegados de polícia possam, de imediato, oferecer para essa mulher essa medida protetiva de urgência. É isso que nós queremos. E assim, tem o pessoal da Defensoria Pública que não gostou quando eu falei, o juiz que não gostou quando eu falei. A senhora lembra? Se inventar a ressurreição e puder trazer de volta essas mulheres que são assassinadas esperando, acho que aí fantástico. Vocês podem ficar com a função de vocês, vir brigar por causa dessa usurpação de função. Mas enquanto não inventarem a ressurreição, tem que ser isso mesmo. Quando a mulher é espancada, ela vai na polícia, ela tem que ser protegida imediatamente. Sim. E ela e os filhos também, né? Sim, sim. Porque agora tá essa loucura de homem que mata a criança para se vingar de mulher. Enfim, quando se chega num ponto desse, o ideal é nunca ter que ir na polícia, pelo amor de Deus. Mas quando você chega num ponto desse, tem que dar à polícia os meios de intervir. Não pode tirar isso da mão da polícia, é uma loucura, né, doutor? Para acrescentar, nós tivemos, a Polícia Civil do Estado de São Paulo teve ano passado registrados 128 mil ocorrências de mulheres vítimas. Ocorrências de todos os tipos, tá? Homicídios, ameaças, lesões corporais, calúnia, difamação e injúria, maus tratos e tudo mais. São 128 mil ocorrências no Estado de São Paulo. Em São Paulo nós temos 130 delegacias de defesa da mulher. Porém, toda a delegacia de polícia, todos os policiais de todos os lugares em São Paulo estão preparados para atender a mulher que é vitimizada. E temos que parar. Além disso, nós temos em São Paulo também o encaminhamento de maridos agressores para cursos na nossa academia de polícia. Então, eles é uma terapia em grupo, digamos assim, vários agressores
vão a academias de polícia obrigatoriamente, essa é uma pena, entre aspas, que são assistidos por psicólogas da polícia, que vão explicar o porquê da agressão, o que é a violência, o porquê da violência. E aí surgem, óbvio que isso é reservado, mas informalmente a gente conhece relatos de pessoas que comentaram, homens que comentaram, eu bato nela mesmo, mas é porque eu fico nervoso, sabe? E aí eu não gosto da comida que ela fez aquele dia, e aí porque eu mandei ela lavar roupa, ela não foi. Então, gente, as desculpas para agressão à mulher são as mais estapafúrdias possível. Eu tive casos na DDM que eu trabalhei há muitos anos atrás, de mulheres que vinham relatar, doutora, eu pus lá a jantinha para ele, o pratinho dele, e aí ele demorou, porque ele foi tomar uma pinguinha no bar, quando ele voltou a comida estava fria, ele pegou o prato e jogou na minha cara. Gente, século XXI, nós não podemos permitir, as mulheres não podem se permitir isso. Nós não queremos nada, a mulher não quer ser igual ao homem, a mulher quer ter o seu espaço, porque a mulher é capaz, a mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esse dia nós tivemos até uma divulgação de um estudo a respeito disso, né? Que a mulher estava na esteira, ela conseguia caminhar, ela conseguia dizer que cor era, conseguia falar no celular. O homem faz duas coisas, ele já se atrapalha. Aqui no departamento, por exemplo, Madalena, eu tenho 640 policiais. Com todas essas 3 divisões operacionais que eu te falo, eu sei hoje o que cada um está fazendo, o que cada delegacia está fazendo, eu acompanho tudo, estou acompanhando o caso do Palmeiras, estou acompanhando o caso da MAV, estou acompanhando os casos da extorsão, da divisão de sequestro e andamento que a gente tem, acompanho o trabalho escravo, então dá para fazer. O que a gente quer, o que nós, mulheres, queremos, é só uma palavrinha chamada respeito, mais nada. Nós damos conta das nossas coisas, eu não me importo de sair daqui, fazer a janta, de lavar a louça, de pôr a roupa na máquina, não tem problema. A gente só não quer ser importunada por quem não tem nada a contribuir. É isso mesmo, gostei, é isso. E olha, vocês mulheres, gostaram ou não gostaram? Eu acho que esta é uma entrevista com a cara do antagonista no Dia Internacional da Mulher. É isso que eu queria. Valeu, Elizabeth. Obrigada. Essa é a doutora Elizabeth Sato. Sua família gosta que você seja polícia? Meus pais são falecidos só. Agora eu só tenho meu marido, meu irmão. Seus pais gostaram que você virou polícia? Não gostaram muito, mas depois eles ficaram muito orgulhosos, porque quando eu fui nomeada, nós temos um juramento, meus pais estavam presentes. Eu peguei esse bolachão e falei para eles, eu fiz um juramento para eles. Isso é o que eu tenho até hoje, nesses 40 anos de polícia. Eu vou ser o melhor policial que eu puder ser. E das minhas mãos, a palavra injustiça não vai sair. Das minhas mãos vai sair a palavra justiça. Aquilo que eu puder fazer para o bem da sociedade de São Paulo, pelo bem das pessoas de uma maneira geral. E é assim que eu trabalho sempre motivada, que eu dou o meu melhor todos os dias. Eu nunca venho trabalhar aqui no DHPP dizendo, olha, hoje eu não estou afim, hoje eu não vou trabalhar direito, não. É todo dia vir aqui mostrar para as pessoas que nós policiais, homens e mulheres, nós somos dignos, nós somos capazes. E a sociedade tem que apoiar a sua polícia. A sociedade tem que estar do lado da sua polícia e não estar do lado do bandido, daquilo que é errado. Então, é isso. Eu venho trabalhar todo dia com esse sentimento de que eu posso e que eu estou dando o meu melhor. Gostaram, gente? Tá todo mundo aqui chorando, né? E eu me segurando, mas enfim, essa é uma entrevista que me representa neste Dia Internacional da Mulher. Essa é a doutora Elizabeth Sato, a primeira mulher a chefiar o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bota uma mulher lá para fazer um servicinho técnico na polícia para vocês verem o que vai acontecer com o passar dos anos. Doutora, valeu, muito obrigada. Obrigada.